Olá! Em tempos de tantas reflexões aí a respeito do isolamento, né, eu gostaria de dar aqui a minha contribuição para vocês. Me perguntaram esses dias o que que a numerologia tinha a dizer a respeito do COD-19, né? Na análise das letras C, O, V, I, D e a data prevista dela, né, do primeiro caso, aí ela ficaria numa simbologia de um número 5, que é da inconstância das transformações. Seria, se fosse um ser humano, seria um destino 5, que veio para mudanças e transformações e instabilidade, com a missão do 8, de trazer a justiça, o poder, as ligações de equilíbrio, né, de racionalidade. O 5 é intempestuoso e o 8, por sua vez, é toda racionalidade na sua missão, né, da missão da justiça, da imparcialidade, do bem comum. Então, seria essa aí a resposta de um Covid, né, traduzido aí como se fosse um ser humano com nome e data de nascimento, mas só dá para fazer no máximo isso. Um 5 com 8. Inconstância, instabilidade, juntamente com a força da justiça, né? Do equilíbrio, da racionalidade. Mas o que eu venho falar hoje aqui é mais para os números 7, que muito tem me preocupado, porque o 7 por si só já tem tendência às questões aí de confinamento, né, consigo mesmo, da busca pelo intelectualismo, da busca por respostas de profundidade das crises existenciais, e estamos aí no momento em que essas crises vão estar aí à flor da pele. Então, eu separei alguns textos, algumas coisas interessantes aí para que nós pensássemos a respeito do isolamento, do momento aí que estamos passando, né? Vamos começar pelo pensamento dos filósofos, então não vou entrar com linha espiritualista, mas sim, como boa cética que sou, na primeira instância, pelos filósofos. No templo de Apolo, em Delfos, havia uma inscrição famosa que dizia: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo implicava o conhecimento das nossas ações, dos nossos desejos e da conduta da nossa vida moral. Para ele, né, sabedoria consistia em vencer a si mesmo, e a ignorância seria ser vencido por si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. A verdade, segundo Sócrates, deveria ser epistêmica, ou seja, a verdade concreta, aquela que tem embasamento científico ou cognitivo, nunca o achismo. Sócrates acreditava que o homem agia sempre no bem quando tinha sabedoria, e agiria de forma errada, guiado pela ignorância, ignorância como ausência do saber. Mas como conhecer a si mesmo? Sócrates apontava o cuidado de si. Interessante, né? E dizia ele que o conhecer a si mesmo estaria no controle das suas próprias paixões. Mas aí, o que seriam as paixões, né? Quais seriam as paixões? Então, no verdadeiro conhece-te a ti mesmo seria o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole, vindo pela vertente das nossas paixões. As paixões quem são? As paixões são as que nos consomem, por meio delas também nos identificamos. Se temos consumismo por bolsas, por moda, somos conhecidos por essas paixões. Se temos consumismo por comida, por dieta, somos conhecidos por essas paixões. Se somos movidos por paixões, né? Cuidar de si mesmo seria conhecer e dominar as tais paixões. O conhecimento, segundo os filósofos, seria a forma também de diminuir a dor. Um exemplo, quando o homem aprendeu que a tempestade era muito mais fenômeno meteorológico do que ira dos deuses, ele passou a lidar diferente com os fenômenos meteorológicos. Deixou de ser divino e passou a ser algo questionável, estudado e condicionado. Epicúrio, outro filósofo, prega a procura dos prazeres com moderação,
para se atingir a estabilidade, o estado de tranquilidade e também libertação dos medos. Diminuiria-se assim o sofrimento corporal, conhecendo-se as paixões, tendo-se domínio sobre as paixões, tem lógica, diminuiríamos o nosso sofrimento físico. E quando ele fala paixão aqui, ele não fala paixão necessariamente do campo afetivo. Eu falei para vocês o exemplo da paixão do consumismo, paixão pelo estético, da beleza, né, das dietas, da paixão pelo conhecimento, né? Então ele fala que a paixão, né, a pregar a procura pelos prazeres de forma moderada, seria uma forma de atingir um estado de equilíbrio e a libertação do medo. Diminuiria-se o sofrimento corporal pelo conhecimento. Qual conhecimento? Do funcionamento do mundo e da limitação dos nossos desejos. Desde cedo nós temos que ensinar a criança o processo de lidar com a frustração, que é o não ter. Não ter é de suma importância na construção de uma criança para que ela vá para o mundo aprendendo a lidar com a frustração do não ter, né? Seria a limitação do seu desejo. Se isso para uma criança é importante, imaginar para um adulto. São coisas a se pensar. A ausência do sofrimento corporal, as paixões muitas vezes demandam gastos energéticos, gastos financeiros, gastos emocionais. A limitação dos nossos desejos é trabalhar com a consciência do nosso limite e também da nossa frustração. Pascal, outro filósofo, dizia que além dos limites, somos também impotentes diante das misérias humanas. Admitir a nossa impotência, a nossa limitação, também é conhecer a si mesmo. Então aí a gente vai construindo, né, o conhece-te a ti mesmo, domine suas paixões, domine os seus desejos, aprenda-se, né, e se reconheça como ser impotente. Nós somos impotentes diante das misérias humanas, somos impotentes diante da morte, somos impotentes diante da ignorância. Ignorância como ausência do saber, não conhecemos tudo. Aliás, o filósofo mais conceituado foi aquele que disse que só sei que nada sei. Para fugir dessas impotências, muitas vezes escolhemos o não pensar. E o não pensar para Pascal vinha através do divertimento. Divertir-se ou ter paixões seria uma forma de distrair-se, de ocupar-se e se distanciar das misérias que vivemos. Abstrair. Quando não tivermos nada para fazer, sentiremos as nossas misérias. O divertimento ou a busca pelas paixões, né? É o fazer algo que vai distanciar a nossa alma do verdadeiro vazio e do tédio. Então você vê que conhecer a si mesmo é também aprender a lidar com o vazio da alma, aprender a lidar com o tédio. Difícil, muito. A diversão ou as paixões seriam a fuga de nós mesmos. Porque sem essa paixão, que é o externo, sem esse divertimento, né, estamos no isolamento, que é o externo, nós somos jogados a ficarmos com nós mesmos. Então, sempre nós estamos na busca, na fuga. Então, na verdade, conhecemos muito pouco de nós mesmos. Não estamos preparados para nos depararmos com os nossos vazios. Por isso, a necessidade do preenchimento. Ok? E esse preencher é muito engraçado, porque nos leva a pensar que por nós nos conhecermos é que estamos preenchendo. Não, eu me conheço, por isso eu quero comprar isso. Não, eu me conheço, por isso eu vou consumir isso. Não, eu me conheço. Já vai de contramão de tudo que os filósofos dizem. Primeiramente,
Deixemos claro que a paixão não é um sentimento. A paixão pertence à personalidade, enquanto sentimentos é algo superior. Em outras palavras, a paixão é egoísta, enquanto o sentimento é altruísta, é sofredor, né? Mas no sentido mais humano, mais espiritualizado. A paixão provém do nosso corpo mental, é do concreto, da nossa mente, é o nosso desejo. O sentimento, entretanto, vem do nosso eu superior, do nossa essência altruísta, que se encontra latente no homem e um dia conquistaremos, que seria o ser superior. Para entendermos a lógica da paixão, precisamos dar um passo atrás, entender primeiramente o nosso corpo mental concreto, já bem conhecido dos antigos povos hindus, dos tibetanos, dos egípcios. Em sânscrito, esse corpo é denominado Kama Manas. Kama significa desejo, Manas significa mente. Então, a paixão seria o desejo da mente. E a mente é algo concreto, não é algo superior, ok? Por conseguinte, esse corpo sempre foi conhecido como a mente dos desejos, corpo naturalmente egoísta, voltado para atender às nossas necessidades, da nossa personalidade e não a necessidade da alma. Pela sua característica egoísta, nosso corpo mental tende a querer suprir nossas necessidades, possuindo tudo aquilo que considera necessário. Quarentena, como é que estamos nós? Este corpo, sem um comando superior, tende aos exageros, com uma capacidade ilimitada de autojustificativas para seu comportamento. Quem é aqui que já não justificou a sua paixão, não é mesmo? É através deste corpo que pensamos e interagimos com o mundo mental, o qual mantém certa hierarquia sobre os demais, sendo este corpo mental uma unidade apartada do corpo emocional. Muito embora todos trabalhem interligados, já podemos concluir que paixão não é sentimento e nem é emoção. Não é sentimento, pois, como já dissemos, os sentimentos são de uma origem superior. A exemplo, o amor e a compaixão. E sequer é emoção, pois a emoção pertence ao corpo emocional e não ao kama manas, ou seja, aos desejos da mente. Muito embora a paixão por si só nos conduza a ter emoções também. Numa primeira análise, somos levados a crer que o único objetivo da vida humana é destruir a própria solidão. E nós não conseguimos ficar sozinhos, precisamos sempre de agitação, consumo, estamos sempre em busca de algo, envolvemos-se em tarefas arriscadas, difíceis, em projetos, em conflitos, em conquistas, que muitas vezes não trazem, né? Só felicidade. Não suportamos o silêncio de estar conosco. Precisamos de barulho, ruído, agitação. Somos incapazes de desligar a televisão, o rádio, quando estamos sozinhos em casa. Pascal, o outro filósofo, já no século VIII, dizia que para ele as pessoas são agitadas pois não conseguem ficar consigo mesma, porque são incapazes de refletir sobre a sua condição miserável e de mortal. Não querem refletir sobre sua condição humana. E qual é a condição do humano? Findável. Nós temos fim. Permeada pela dor, pela morte, nada pode nos consolar. Mas por que o homem temeria tanto olhar para dentro do seu vazio interior? Por que ele foge de si mesmo? Já que a proposta do meu texto hoje é o conhece-te a ti mesmo. Ele vem ao mundo como uma tábula rasa, como uma folha em branco. Ele só se torna algo a partir daquilo que ele fez,
do que ele faz de si mesmo. Então, a nossa imagem é construída através do externo, do que nós produzimos no externo, né? Lá estamos nós. Se lá estamos nós, quem é que está aqui? Ok? Ele é um ser determinado pelas circunstâncias, pelas contingências da vida. Eu sou, porque eu estudei, é o externo, contingências da vida. Condicionado no interior das práticas sociais pela sua cultura. Significa dizer que ele não é nada. É um ser inacabado. No fundo, ele é um vazio. O objetivo da vida, portanto, é exatamente preencher esse vazio, preencher esse nada, que no fundo, é a pura essência humana. Nascemos tábula rasa. Não há uma finalidade para a vida a não ser a morte. O nada. E é o nada que retira todo o sentido da vida. Somos seres para a morte. A descoberta deste nada da vida humana levaria o homem a reconhecer que a existência foi um acidente, foi algo casual, efêmero e o que o amanhã pode não existir. O homem recusa a encarar a verdade. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo implica em reconhecermos a nossa própria finitude. É o nada que está em nosso interior e que não somos capazes de encarar, que nos aniquilará. É essa incapacidade, reconhecer essa incapacidade que nos mata. Não percebemos que os nossos dramas, nossos conflitos, nossos medos, frustrações são em grande parte causados pelos valores de nossa sociedade ou pelas estruturas sociais que nos governam. Por causa disso, não temos uma experiência bem definida das nossas próprias necessidades. Não sabemos o que sentimos ou o que verdadeiramente queremos. Estamos sempre em movimento em busca de um objetivo ou desejo insuflado pela sociedade, consumismo. Apegamos-se a verdades, valores, regras externas que não escolhemos conscientemente. E aí a briga é outra. Porque falar de inconsciente é falar de psicologia é muito profundo, tanto quanto de filosofia, mas para encerrar aqui o assunto, eu deixo que, segundo a psicologia, o inconsciente se define como um complexo psíquico de natureza praticamente insondável, misterioso, obscuro, de onde brota a paixão, o medo, a criatividade, a vida e a morte. Fiquem bem. Tudo isso para a gente pensar no quê? Como é difícil estar consigo mesmo, né? Questões levantadas por filósofos, sociólogos. Aqui nesse texto são trechos de vários textos. Busca do Google, não me envergonho de dizer disso. Né? Aliás, é um questionamento, né? O que eu sei realmente eu sei porque eu sei, ou o que eu sei é o resultado do que outra pessoa sabe, e eu me adquiri do conhecimento do outro, né? Isso aqui é o resultado do conhecimento de várias pessoas, é o Google que respondeu aos meus questionamentos e eu montei o texto para dividir e compartilhar com vocês. Há um enxerto aqui de várias falas de várias pessoas, né? Créditos a todas elas, ok? Fiquem bem, meus números 7, que a vida é isso aí mesmo, né? É o conhece-te a ti mesmo, paixões, sentimentos, a consciência de que nada somos e que no fundo, somos vazios, e estar consigo mesmo, olhar para esse vazio, se recolher, já estava aí nas questões com os filósofos. Não se sintam angustiados por essas questões que elas aí permeiam a humanidade, ok?
É isso daí, Shanti, Shanti, Shanti. Paz para mim, paz para você e paz para o universo. Para todos nós, sucesso!